Hoje nós celebramos o Dia do Trabalhador e nós estamos trazendo aos nossos estúdios dois profissionais que são essenciais na vida da comunidade, da sociedade, que são considerados por pesquisas como profissionais invisibilizados. A sociedade não os vê, não quer ver, não quer enxergar. Um deles é o sepultador, o conhecido coveiro, e o outro é a secretária do lar, também chamada de empregada doméstica. Profissões e funções que não são valorizadas pela sociedade, mesmo sendo essenciais. Eu as trouxe aqui para que elas contem nas suas individualidades como é que elas se sentem dentro deste universo aonde elas ficam invisíveis aos olhos de quem precisa delas. Então hoje, no Dia do Trabalhador, eu acho que nós temos que discutir isso, que pensar nisso. Por que nós não estamos dando o devido valor para pessoas que estão trabalhando na nossa comunidade? Assistam ao nosso programa, apreendam a história que cada um tem e vamos tentar modificar a nossa forma de enxergá-los. Conexão Alagoinhas hoje tem uma proposta diferente neste 1º de maio. Nós resolvemos trazer aqui para vocês o que a sociedade considera, nas pesquisas inclusive, como profissionais invisíveis. E o que seriam esses profissionais invisíveis, né? E aí a gente foi procurar, fomos levantar informações e chegamos a algumas pesquisas e chegamos a 3 profissões que são consideradas pela sociedade, entre aspas, bem entre aspas, viu gente, como invisíveis, profissões com profissionais invisíveis. E nós estamos trazendo cada um deles. E agora, hoje, nós vamos conversar com o primeiro. Luiz Carlos Dias, ele está aqui conosco. Deixa eu falar primeiro, antes de falar o que ele faz, o que a pesquisa revela. Eu vou usar o que a pesquisa usou, embora a nomenclatura seja outra em várias outras pesquisas que a gente buscou também. Mas é como a população conhece. Então, nós vamos utilizar essas nomenclaturas até para ficar mais fácil para a gente conversar sobre. Em primeiro lugar, é colocado nas pesquisas como um trabalhador invisível o gari, o coletor de lixo, que a gente chama, né? Em segundo lugar, o coveiro, aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. E o terceiro, a empregada doméstica. Então, nós trouxemos 3 profissionais nestas áreas para nos contar um pouquinho como é esse seu dia a dia e como eles entendem e recebem esse impacto da sociedade. Estamos aqui com o Luiz Carlos Dias novamente e ele é
o coveiro, que hoje, na nomenclatura mais atual, é agente de infraestrutura. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por ter topado conversar com a gente. A gente teve uma manhã bem gostosa, né? Conversamos, demos risada, falamos de muita coisa. Então eu queria começar, Luiz, te perguntando o seguinte: se alguém chega para você, quando alguém pergunta o que você faz, o que você responde para ela? Boa tarde aos nossos espectadores, nossos ouvintes, né? Eu que agradeço essa oportunidade em ter sido convidado, tá bom? Pela TV. Obrigada. Aqui para Âncora, né? Para que aqui possamos falarmos um pouco do nosso dia a dia, não só dessa minha função como coveiro, como bem citado, né? Como outros, como assim temos aí o coletor e as nossas, né, serviçais de casa, do dia a dia, do seu lar. Pronto, eu hoje, para você mais uma vez, Luiz Dias, eu com quase 25 anos, hoje me encontro já trabalhando nessa área que carinhosamente, como eu costumo dizer, no mundo dos mortos, que é verdade mesmo, o mundo dos mortos só Deus é que sabe, mas carinhosamente no meu habitat, no meu condomínio fechadozinho ali, que é fechado de verdade, com meus inquilinos, mais uma vez carinhosamente, hoje, onde qual eu já passei por algumas funções em outras áreas, mas uma paz interiormente, eu falo para todos, ali onde eu vim achar e encontrar essa minha paz. Trabalhando com meus inquilinos carinhosamente, a maior tranquilidade, cada dia mais procurando me preparar, porque muitas vezes as pessoas vê cemitério, o coveiro, aonde pessoalmente eu acho uma palavra bastante pesada, bastante forte, né? Principalmente na era que a gente vivencia hoje. O coveiro a gente sabe que se vem de cavar, que desde aquela era que a gente fazia uma valeta, fazia aquele buraco e colocava os nossos entes queridos. Vem a palavra do coveiro. Mas porém as coisas estão evoluindo. Hoje, o porquê não? Hoje, em alguns cemitérios onde se tem uma administraçãozinha melhor, já existem alguns que são sepultador, agentes funerais, dessa forma estão evoluindo. O caminho é um só, ou dizendo, o buraco é um só. O coveiro e o sepultador, tudo leva a um mesmo caminho. Mas é isso, eu me sinto em paz. Você se sente em paz trabalhando, fazendo o que eu faço. E hoje a gente conversando lá, surgiram várias histórias, né? Com relação à profissão. As pessoas, como é que vocês se sentem com relação às pessoas? Como é que as pessoas tratam vocês no seu ambiente de trabalho? Quando elas chegam lá precisando dos serviços, como é que você vê essa questão da invisibilidade? Vocês se consideram invisíveis mesmo naquele ambiente para a sociedade? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu me sinto uma pessoa bastante útil para a sociedade. Se existe sim seus preceitos, seus receios, suas discriminações, que sabemos em si. Até hoje a gente tem que quebrar mais essa forma de visão de cemitério. Cemitério é cultura, o cemitério é lazer. Muitas pessoas ali chegam, que às vezes não querem nem se aproximar pessoalmente do funcionário. Entendo e todos têm que entender, porque a gente está de casa com a nossa roupa limpinha, mas devido ao nosso dia a dia, a gente vai se sujar de cal, a gente vai se sujar de terra, mas por trás desse tecido existe um ser humano. Existe um ser humano que soa, que tem suas necessidades, que tudo tem. E não é só importância, não é só sepultar. A gente tem que se preparar. Eu me preparo cada dia, eu peço superação a Deus, sabedoria, para que eu possa estar convivendo e vivenciando no meu trabalho. Porque eu sei que não é nada fácil. Não é nada fácil você perder um ente, um filho, vice-versa, o filho com a mãe. Eu sei que quando ele chega naquele local, ele chega sem chão, sem nada. Muitas vezes uns se aborrecem. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Que você ali não deve ser só um coveiro. Você tem que ter uma pessoa para entender o sofrimento, para trazer essa pessoa para si. Traz para você. Não tenha calma que a gente vai agitar, as coisas vão chegar para o lugar.
Essa é a função do sepultador ou coveiro. Mas a sociedade em si, ela é um pouco falha nesse aspecto da visão do funcionário de cemitério, assim como outro setor, como os nossos amigos de coleta, as nossas funcionárias domésticas. A gente tem uma grande serventia, para a sociedade e para todos nós. E por que você acha que a sociedade não consegue enxergá-los como profissionais assim, normais, prestativos? Como é que você sente isso Do ser humano? O ser humano em si, eu falo por mim também como ser humano, que muitas vezes os serviços mais carentes, mais necessitados de um apoio, a gente vê de outra forma, com outros olhos. Imagina cemitério. Só em falar em cemitério, você já tem um recuo em si mesmo. A sociedade já tem um recuo em si mesmo. Você acha que é o medo de morrer? Não é o medo de morrer. Você acha que é o quê, então? Eu acredito que seja o medo do desdeixo de algo que lhe aprisiona, que faz. Não é o medo de morrer. Porque a única certeza que temos é que um dia iremos morrer. É porque o ser humano é dessa forma. Nós somos ser humano. Mas isso tudo a gente vai tentando mudar. De antemão, eu já agradeço esse espaço de coração. Porque existem pessoas que nem a TV Âncora, para estar abrindo esse espaço para esses serviços mais humildes, mais esquecidos nos olhos da sociedade. Existem pessoas que nem senhora senhora Selma, perdão, espectadores, perdão. Imagina, a gente está aqui no bate-papo. Muito obrigado, que Jesus continue abençoando, porque aqui vai muito alto, vai decolar, espera. Abre espaço para os menos favorecidos. E é assim, meu amigo. Me diga uma coisa, me fala o seu dia a dia. Você chega lá no como é que é o cotidiano das pessoas que trabalham ali no cemitério? Como é que As pessoas que ali trabalham no cemitério, a família, onde qual sempre eu falo, não só para os meus companheiros, como a minha família em casa, eu falo, gente, a minha família de verdade está ali no meu trabalho, porque se a gente analisarmos, a nossa família, a gente passa até 12 horas com um estranho, a gente só vai para casa muitas vezes só para dormir. Sim. E ali eu me sinto muito bem no meu trabalho. Como falei até antes, já passei por área de Petrobras, em outras áreas, mas onde eu vim me encontrar mesmo é o sossego, a paz, porque o cemitério é uma paz. 100% paz. Se me sinto muito bem com meus companheiros, nosso dia a dia, brincando, desempenhando o nosso serviço da melhor forma possível. Conversamos uns aos outros para ver de que forma a gente pode melhorar o nosso atendimento ao público, porque se eles é quem realmente precisa de ser bem tratado. Não que nós não precisamos, mas quem vem com a perca do seu pai, de sua mãe, de seu filho, é quem merece receber o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Que nós entendemos que não é fácil, que quando cada um ali entra para deixar o seu ente querido, eles estão arrasados. Muitas vezes a gente escuta algo, muitas vezes eu digo, gente, calma, a gente releva. Sim. Porque a gente entende o lado. Já ao contrário de muitos dos casos, não generalizando, mas em alguns casos, pessoas que são mesmo rude, te maltrata, que muitas vezes por sua farda tá suja, que muitas vezes você está transpirando um pouco, aí muitas vezes as pessoas não querem nem se aproximar de você, não querem nem falar com você, lhe trata praticamente como você não existe, é o invisível mesmo. Mas para isso existe a TV Âncora, para tentar mudando, tá bom? A gente está tentando trazer algumas informações, algumas coisas novas, né? Que maravilha. Para a gente poder transitar também em outro ambiente. Você estava contando, tem uma capela, né? Isso, tem uma ali, capela. Naquela entrada do cemitério. E ali no chão nós temos várias lápides, né? Isso. De pessoas da cidade. O cemitério é de 1872, se não me engano. 82. 1982. Não, 1892. Positivo. E aí, a gente estava falando um pouco sobre... Fala um pouco sobre isso. Quer dizer, as pessoas da cidade, se as pessoas conhecessem, né? Sim, também a história daquela cidade, tá tudo ali, né? Mas
O cemitério é um museu a céu aberto, onde guarda a sua história da sua cidade, porque ali está os primeiros até os existentes. Os mais recentes. Porque todas as pessoas que fizeram pela cidade, ali você vê que temos até o Bião, né, já mudando, tivemos com homenagem do governador Otávio Mangabeira, com algumas famílias renomadas, bem conceituada ali, tudo, a história da cidade está no cemitério. Se a gente ganha 1 hora de relógio para fazer uma pesquisa dentro do cemitério, vocês vão descobrir coisas que talvez esteja lá guardado por décadas. Que a história está ali. Nome por nome de pessoas que os netos, sobrinhos, talvez não tenham essa importância de mostrar realmente a história, mas ali existe a história. Ali existe, sem falar na paz. E me diga uma coisa, o que você lembra, qual a história mais curiosa que você viveu nesses seus, são 25 anos que você falou? Quase 25 anos. Quase 25 anos de trabalho nessa área, né? Nessa área. 2025. O que você viu de mais curioso nessa área, ou em termos de relacionamento mesmo das pessoas que chegam lá para enterrar os seus parentes, sim, né? Sim. Que você se lembra, que você se recorda? Que eu me lembro do acolhimento de muitas pessoas, porque o nosso tratar, se eu fosse falar, seriam muitas pessoas, a qual sempre estamos interagindo. Luiz, muito obrigado. Pessoas até fora do país, a qual sempre está em ano, mandando um presentezinho, falando com a gente, fazendo questão, para a gente ter esse acolhimento, a gente tentar se dedicar, mesmo à distância. Porque o coveiro, como eu falo, o servidor dali de dentro do cemitério, ele não é só aquela roupa suja. Por debaixo daquela roupa suja existe um ser humano. E aqui está um desses seres humanos. Antigamente a gente baseava o coveiro, que naquela época teve até um cineasta, Zé do Caixão. José Jacques Lins, conhecido popularmente como José do Caixão. Como José do Caixão. Onde qual foi, ele pegou a fama dele, né, como coveiro. Foi aonde ele veio se destacar como coveiro, onde ele tinha aquelas unhas, né, enorme, grande, aquela barba grande, aquela capa preta e uma pá que ele saía arrastando. Aquilo fazia medo, mas até hoje muitas pessoas ainda vê daquela forma. E eu digo que hoje as coisas estão mudadas. Tô eu aqui, hoje já as unhas não estão tão grandes, a barba não está tão grande porque eu não gosto. É dessa forma, tá bom, minha amiga? E me fala uma coisa, na sua profissão, qual que é o seu maior desafio nessa profissão? Quebrar o preconceito e essa discriminação de nos aceitar, principalmente no nosso trabalho, que ainda precisamos muito. E para concluir sobre as histórias que perguntaram, que eu vivenciei, sim, como um defunto que dançou com uma mulher em um certo clube uma certa vez, isso eu vivenciei lá. Uma noiva que passeou lá no cemitério, eu vivenciei essas histórias. Amiga, você, são coisas que você viu. Verídico que aconteceu aqui na cidade, lá dentro do cemitério. Surgiu a história, não foi que tinha, sim, uma pessoa que saiu e dançou com um rapaz em um certo, sim, clube próximo do cemitério, e quando ele chegou para buscar o blusão na outro dia, a mãe disse: essa menina já morreu faz quase 15 anos. Faz tempo. É história, assim como a noiva que eu vi passeando dentro do cemitério. Olha que são coisas que a gente cria, né? Sim. Que a gente cria. E aí, voltando para os desafios, né? Que é essa coisa de quebrar o preconceito. Sim. Como é que você acha que o que poderia ser feito, né, para tentar quebrar esse preconceito? Campanhas, falar mais sobre a atividade do coveiro, falar mais do trabalho que vocês desenvolvem lá no cemitério. O que você acha que pode melhorar essa forma da sociedade enxergar? Pessoas assim como você. É a forma. Essa é a forma. Pessoas, falar. A forma de pessoas assim, como a TV âncora, mostrando a verdade nua e crua, sem maquiagem, mostrando a pura verdade. Só assim, dessa forma, eu acredito que a partir que se essa palestrazinha aqui for ao ar, com certeza a gente já está quebrando. Já ajuda. Porque já ajuda com certeza. Que a sociedade ela vai estar vivenciando, ela vai chegar a dizer assim:
Pô, aquele cabo ali, ele foi contratado para fazer o papel do coveiro. Você pode ter certeza que vai haver um dedo que vai falar dessa forma. Porque eu não querendo me autoestima lá em cima, mas para um coveiro dá para o gasto, dá para passar, entendeu? E não tenho vergonha nenhuma em falar da minha função, em dizer o que eu faço. Não, pelo contrário, é digno, tá bom? A gente só precisa só um pouco mais que olhem para a gente, servidores que têm os seus serviços um pouco mais humildes, assim como os nossos coletores, as nossas serviçais que ajudam a senhora dona de casa. Faz isso, faz o que a nossa amiga aqui, ó, tá fazendo. Isso é matéria de verdade. É isso aí. Bom, agora, caminhando um pouquinho mais para o final, Sim. Me diga uma coisa. Quantas pessoas trabalham lá com você, lá no cemitério? Como é que é o nome do cemitério? Lá é Jardim Praça da Saudade, Cemitério Jardim Municipal Praça da Praça Saudade. da Saudade. Nós Quantas temos- pessoas trabalham ali? Hoje, comigo lá no setor, sou eu e mais 3 funcionários. Para um cemitério naquela extensão, são 3 funcionários. São 3 funcionários. 3 funcionários. São funcionários terceirizados ou funcionários contratados? Hoje nós temos 2 efetivos e 2 contratados. E 2 contratados. 2 contratados, sim. Certo. E tentamos dar o nosso melhor, da melhor forma possível nos trancos e barrancos. Me diga uma coisa, Luiz, eu quero Sim. que você olhe ali para aquela sua câmera. Pois não. E diga, dê um recado para a população de Alagoinhas, falando sobre o trabalho de vocês. Como é que elas devem olhar para esse trabalho? Pronto, vamos lá. Olá, ouvintes, seguidores, mais uma vez, né? Luiz Carlos, passando para vocês que vamos olhar um pouco mais, não só para nós, servidores do cemitério, mas para as outras classes também, como nossos coletores, nossas serviçais que fazem o serviço de doméstica, porque é de grande importância no meio da sociedade, tá bom? Não custa nada a gente só agradecer, valorizar um pouco mais, não ser tão injusto, peço perdão que não são a todos, não ser tão injusto só por causa de uma farda, que muitas vezes a gente está com a farda suja, mas quando a gente tira ela, por baixo existe um ser humano que tem os seus filhos, que tem as suas contas a pagar. Então é só olhar um pouquinho mais, tirar só um pouquinho da nossa visão para depositar em nós que temos o nosso serviço um pouco mais lá embaixo, com a minha forma de falar, minha expressão. Muito obrigado, que Jesus fica com vocês todos e vamos dar esse like aí, ó, TV Âncora, vamos chegar junto. E assim, nós chegamos ao final dessa entrevista com o seguinte recado. Trabalho, gente, trabalho digno. É um trabalho que deve ser visível. As pessoas não podem ser invisibilizadas, principalmente pelo seu trabalho. Porque o trabalho que elas desenvolvem serve para nós, para a nossa sociedade. Se existe, é porque ele existe para prestar alguma ajuda para alguém. E a sociedade precisa deixar de invisibilizar uma série de outras profissões que precisam de mais carinho, de mais atenção, de mais projeção, inclusive, porque faz parte da nossa vida. E por aqui vamos ficando, voltamos em breve.
Conexão Alagoinhas na pauta de hoje, que é o Dia do Trabalhador, né? Nós continuamos falando com profissões, com profissionais, sobre profissões e com profissionais que atuam em áreas que a sociedade tem como invisibilizadas. Embora elas sejam essenciais, embora elas sejam necessárias, embora elas estejam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a sociedade, as pessoas de uma forma geral, continuam não querendo enxergar as pessoas dentro deste rol de trabalho diário que nós temos. Então hoje eu estou aqui, eu trouxe aqui para vocês a Edileuza dos Santos Brito. Muito obrigada, Edileuza, de você ter aceito o nosso convite. E nós vamos falar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o que você faz, sobre como você se sente no seu ambiente de trabalho. E geralmente as pessoas, hoje em dia as pessoas chamam de secretária do lar. Mas na verdade muitas outras chamam de empregada doméstica. Essas nomenclaturas elas vão mudando, né? De acordo com o tempo. Então conta pra mim um pouquinho como é trabalhar com nesse tipo de função. Quero agradecer pela oportunidade, né? Me sinto lisonjeada, né? Por esse espaço, porque estamos acostumados, muitas vezes, como você falou, né? Sermos invisíveis. E é necessário, somos necessários, mas não somos tão notados. Porque como eu já fui trabalhar em alguns lugares de diarista, né? E a empregada do lar tirou férias e você vê que fica tudo totalmente fora do lugar, né? Então é necessário, mas às vezes não é tão notado, não é tão valorizado. Eu acho que ainda precisamos falar muito sobre valores e reconhecimento nessa área, né? Porque as pessoas confundem. As pessoas confundem que a do lar não tem informação, não tem conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas gostam dessa profissão, né? Se acostumaram também com aquela profissão e estão ali, não é nem por falta de escolaridade, mas porque se acostumaram e querem estar ali. Mas não são tão notados, não são tão valorizados, né? E precisamos estar falando sobre isso, a valorização da mão de obra que é necessária. É necessária, porque se você não tem uma pessoa do lar e você não pode fazer, sua casa fica totalmente desordenada. Abandonada. E me fala uma coisa, como que é esse primeiro contato quando você vai ser contratada por uma dona de casa, digamos assim? Então, vale muito das pessoas. Normalmente, nós vamos lá já imaginando não ser bem tratado. Infelizmente, sim, né? Porque se acostumamos tanto à indiferença que quando somos bem tratados, meio que assusta, né? Já cheguei em locais, geralmente eu tomo café antes, já cheguei em locais que as pessoas me oferecem café, sabe? Fique à vontade, me mostra a casa toda, então meio que eu fico desconfortável às vezes, porque já estou acostumado com o rústico. Às vezes as pessoas nem olham na sua cara. Precisa do seu serviço, mas mostra muita indiferença, porque está pagando, então meio que como que você vai entrar e vai fazer o que eu quero e pronto. Então nós estamos acostumados com isso. Então não é normal você ser bem tratado, infelizmente. Certo. E aí, vamos falar das duas situações. Essa que a pessoa chega, mostra a casa, tal, vocês se sentem meio estranhos, mas pelo menos vocês estão ali numa situação que vocês consideram mais agradável do que a outra. Agora, quando a pessoa não olha para você, ela simplesmente ela determina o que você vai fazer no dia. Isso permanece durante todo o dia que você fica na casa fazendo as coisas, ninguém fala com você, ninguém te pergunta nada. Como é que funciona esse dia a dia, esse cotidiano dentro do lar? Geralmente eu não volto mais naquela casa. Geralmente eu não volto, geralmente eu trabalho com diárias, né? Então eu escolho a casa que eu quero estar. Então eu vou, normal para mim é a pessoa falar o que é preciso, e aí sair e me deixar ali sozinha eu faço, tudo bem. Mas quando é uma pessoa que eu vejo que é muito rústica, porque tem pessoas que nem uma água lhe oferecem,
né? Então, eu não volto mais. Faço meu serviço, tenho opção, eu tenho a opção de não voltar, então eu não volto mais naquele lugar. Então, mas assim, é porque o que é ruim, muitas vezes na nossa vida pesa muito. Você fica na sua mente, bora com o seu psicológico, quando você é maltratado, né? Então tem pessoas que dizem, eu tô pagando, tem que fazer. Você vai fazer e você não vai voltar mais naquele lugar, né? Agora, quando você é bem tratado, né? Você acaba criando um elo com aquela pessoa. Não é só um serviço, passa até a ser uma família, porque aquela pessoa passa a ter confiança em você. Já tem casas que as pessoas saem e me entregam a chave da casa e eu fico ali à vontade, faço o que é preciso, mesmo não tendo ninguém para me supervisionar, faço o que é preciso. E aí não é só um pagamento, a gente cria um elo, entendeu? Porque as pessoas confiam em você, né? Confiam no seu serviço. Isso é muito bom. E quando a gente fala, né, na questão da invisibilidade, né? Por que você acha que a sociedade encara essa sua profissão, mesmo sendo essencial, desta forma? Você acha que isso acontece por quê? Porque eu acredito que une muito a falta de escolaridade. As pessoas entendem que as pessoas que é dona do lar não têm escolaridade. Elas entendem que a gente não tem formação, não tem conhecimento. Então, essas pessoas que não têm conhecimento não precisam ser bem tratadas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é dessa forma. Principalmente, ainda pesa mais porque somos mulheres, entendeu? Fomos criados, estamos mudando isso, mas fomos criados que a mulher tem que ser do lar, que a mulher tem que ser doméstica, entendeu? Então, assim, hoje já temos uma formação, uma mentalidade diferente. Trabalhamos, queremos o nosso espaço, mas as pessoas que trabalham numa casa de família, muitas delas, quando a gente vai assinar o nosso nome, eles se assustam, porque pensam que a gente não sabe nem ler, entendeu? Eu já trabalhei em empresas, não aqui na Bahia, fora, e aí elas entendiam, pelo fato de eu ser baiana, estar em outro estado, e pelo fato de eu ser mulher e estar trabalhando na limpeza, achava que eu não tinha nem escolaridade. Entendeu? Para você ver o nível que, infelizmente, quem está por cima pensa, né? A pessoa tem um nível de escolaridade, então imagina que você não tem, pelo fato de você estar naquela profissão. Infelizmente, é dessa forma. E você acha que, o que você entende, assim, como que as pessoas poderiam mudar? O que você esperaria das pessoas para esse tipo de comportamento? Você acha que isso muda? Não muda? É uma coisa que vai permanecer assim? Não, a informação, eu acredito que a informação, o estudo também muda muito o pensamento da gente, né? O estudo. Muitas pessoas estudam, mas não têm uma mente aberta, né? Então, quando você começa a estudar e ter uma mente aberta, você abre o ângulo para muitas coisas, que vai ver que é essencial ter o serviço de limpeza, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa qualificada, que estude, que tenha um conhecimento, mas às vezes ela quer estar trabalhando na limpeza, entendeu? Mas é essencial. Imagine uma empresa sem uma pessoa na limpeza, entendeu? Sim. Então, mesmo que esteja pessoas que administrem, sempre vai ser um serviço essencial a limpeza. Numa cidade, se você passar um mês sem um serviço de... Não precisa nem ser um mês, uma semana. Se não tiver o serviço de limpeza, você vai passar pelas ruas e você não vai aguentar o mau cheiro, entendeu? Vai ficar um ambiente totalmente fora do contexto, sabe? Você vai chegar quando passa assim, por exemplo, que fazem greve, você passa pelas ruas, você vê aquele fedor terrível e é um serviço que ninguém vê, mas se deixar de fazer, vai ser notado. Vai ser notado, exatamente. Infelizmente, né? Poderiam ser valorizados esse serviço enquanto está sendo feito. Mão de obras melhores, remuneração melhores, entendeu? Porque ainda estamos lutando para isso. Já o Dia do Trabalhador, né? Já é uma coisa boa, porque é um feriado nacional que traz os direitos da gente. Mas precisamos lutar ainda mais, principalmente em áreas como, assim, serviços essenciais que não são tão vistos como essencial. Principalmente na área da limpeza, doméstica, são serviços essenciais
que não são vistos, mas que precisa ser valorizado. Não somente no sentido de férias, mas eu tenho certeza no sentido de valores mesmo, sabe? É essencial. E por que não paga o que vale? Entendeu? E me fala um pouco, e o cansaço, aquele cansaço emocional, né? Porque assim, a gente sabe que o trabalho doméstico é um trabalho cansativo, pesado, exige muito do corpo, né? E se a gente também vive nesse ambiente, está, né, num ambiente mais tóxico de trabalho, né? Como é chegar em casa depois desse dia exaustivo, né? Como é, o corpo fala com relação a isso? O corpo fala. Nós, mulheres, precisamos nos cuidar. Porque assim, se você focar somente no serviço que você faz, você não tiver o seu cuidado emocional, o controle emocional também, você chega em casa e você transfere isso para as pessoas que não tem nada a ver, né? Geralmente as mulheres têm filhos esperando em casa, você vai continuar um serviço que você começou de manhã na casa de alguém e você vai terminar na sua casa, porque você precisa cozinhar, você precisa cuidar da sua família, então você tem que ter o controle emocional o tempo todo. Eu estou num ambiente, eu penso assim, eu vou estar naquele ambiente. Se aquele ambiente não me faz muito bem, eu não quero mais voltar para aquele ambiente. Mas às vezes é preciso você continuar. Tem pessoas que precisam continuar. Então você tem que cuidar das suas emoções, da sua mente, para que você não venha adoecer. Porque todo ambiente ruim vai prejudicar a sua saúde mental, né? Então não vai ser bom para você. E nós mulheres, eu penso dessa forma. Você tem que tirar um tempo para você também. Porque às vezes a gente fica tão na correria do dia a dia, do trabalho secular, da família, que a mulher não se cuida. Então tem um momento que eu preciso de uma massagem, eu vou me presentear com ela. Chego lá e pago. E aí aquele serviço que eu faço para mim já é essencial para minha mente. Eu já fico bem. Se eu fizer uma unha, eu já fico bem. Então assim, eu me permito, quando algo sai do meu controle, que, sabe, me desgasta, que eu chego em casa, que eu tô cheia, sabe? Aí eu falo, vou fazer alguma coisa pra mim. Vou pagar uma massagem, sabe? Aí chego, pago uma massagem e aí no outro dia eu já estou bem. Minha mente já, sabe? Já muda já completamente. muda. Eu tô fazendo algo pra mim. É importante eu fazer algo pra mim, sempre, sabe? Nos mínimos detalhes, não são coisas caras que saem do meu orçamento que eu não possa fazer. Mas muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho tudo, e a gente não prioriza a gente também. Eu tenho que me priorizar, sabe? Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu preciso também cuidar de mim. Eu cuido da minha casa, eu cuido da casa dos outros, mas eu olho para mim e digo, eu preciso também de cuidado. Isso é essencial também para a sua saúde mental. E agora, caminhando já um pouquinho para o final, me diz uma coisa, há quanto tempo você trabalha como diarista? Então, eu tô desde 2022, aqui na Bahia. Passei um período fora em São Paulo, 3 anos e meio, né? Lá eu não trabalhava como diarista, mas eu trabalhava também em um lugar de eventos, né? Então trabalhava na limpeza também. Tenho já um tempo bom. É uma coisa que eu gosto de fazer. Pode até se assustar, dizer assim, porque eu faço na minha casa. Eu sempre tive mania de limpeza. Posso dizer assim, de querer tudo no lugar, tudo certinho. Então não é pesado para mim. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de organizar as coisas. Então não é pesado. Quando eu chego na minha casa, eu quero ver tudo certinho. Então na casa dos outros eu faço como se fosse minha casa. E isso é muito bom. Então todo o serviço que você faz, que eu acredito, eu estou fazendo algo que eu gosto, não vai ser pesado. Porque é uma coisa que eu gosto, ninguém tá me cobrando, sabe? Você vai entregar sua casa a mim e vai saber que você vai voltar e vai encontrar tudo nos mínimos detalhes, porque eu gosto de fazer aquilo. Não é, o dinheiro é só o resultado do que eu fiz, entendeu? Então não é pesado para mim. Agora, Edileuza, eu quero que você olhe ali, ó, naquela câmera ali e diga para as pessoas como elas podem, né, olhar para essas profissões que são determinadas como invisíveis. Como é que elas podem enxergar? Como que elas devem enxergar esta profissão? Eu quero que as pessoas olhem pra gente como seres humanos, sabe? Não com inferioridade, mas que venha olhar e ver que é uma pessoa que tá ali porque muitas vezes precisa, outras porque querem estar,
mas que elas precisam também da gente, né? E a gente não é uma pessoa invisível, né? Embora muitas vezes não notado, mas precisamos de visibilidade, precisamos que as pessoas enxerguem que o nosso serviço é essencial. E isso vale mais de caráter do outro do que da gente, né? Porque para você assim, você dá aquilo que você é. Então, se eu sou humano e eu vou olhar e quero que a outra pessoa veja isso em mim, eu vou demonstrar dessa forma, reconhecendo o serviço do outro, reconhecendo que aquela pessoa é importante, independente do patamar que ela esteja, que se é um serviço inferior ou não, mas eu vou reconhecer isso. Isso é muito bom. Tenha certeza que aquela pessoa vai reconhecer isso, como eu reconheço. Várias pessoas que me notam, que me tratam bem, embora às vezes eu não estou muito acostumada, me assusta, mas depois eu falo, não, isso é normal. É normal eu ser bem tratada. Isso é muito bom. Vai ganhar o dia da outra pessoa. Talvez você não saiba quão feliz a outra pessoa vai chegar em casa e saber que foi bem tratado por você. E com essa fala da Edileuza, a gente fecha essa entrevista dizendo, gente, mais humanidade, mais humanidade. Vamos olhar mais para as pessoas, né? Porque a gente tem que entender que nós estamos exercendo funções temporárias também na vida. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que nós precisamos mesmo é de mais humanidade. Obrigada pela audiência e até o próximo Conexão Alagoinhas.